Fala galera, aqui quem tá falando é o Roberto e hoje eu tô gravando um vídeo aqui pra vocês de uma pessoa chamada Milho Ronca, um fã meu, fã de verdade, sabe o que é fã? Então, sou fã dele. E ele tá gravando aqui 10 coisas bizarras feitas por sonâmbulos. Você tem medo de dormir? Pois é, vai ficar com mais medo ainda depois desse vídeo. Então, pra vocês aí da Chocola TV, Milho Wonka. Olá, eu sou Milho Wonka. Milho ronca. Alguém já te falou que você ronca, ou que você fala dormindo, ou que você é sonâmbulo? Pois é, pra mim já falaram tudo isso e pode ser que você fique com medo de dormir depois de ver esse vídeo. Mas não é com medo de pesadelo, mas sim com medo de sonambulizar. Existe a palavra sonambulizar? Pois você conhecerá agora 10 coisas extremamente bizarras que as pessoas já fizeram dormindo. Quem é sonâmbulo faz o quê? Sonambuliza. Número 10. Criar obras de arte. Lee Hadwin é um enfermeiro durante o dia e um extraordinário artista enquanto dorme. Em 2008, em uma entrevista para o jornal, ele diz que está muito encantado pelo seu talento noturno. Segundo ele, isso é um dom especial porque durante o dia ele não tem interesse ou talento algum para qualquer tipo de arte. Mas quando acorda, ele está muitas vezes cercado por verdadeiras obras de arte. Detalhe que ele não tem lembrança nenhuma de ter pintado ou desenhado qualquer um dos quadros. Número 9. Pedir o divórcio. Em 2006, um casal da Índia foi ordenado a se separar. Isso aconteceu porque o marido falou a palavra talak 3 vezes enquanto dormia. Mas que palavra é essa? Talak? Talok? Em árabe, ela significa divórcio e aí que está exatamente o problema. Em algumas tradições islâmicas, você falar talak 3 vezes é o motivo para a dissolução do casamento. Ele brigou com a esposa minutos antes de dormir, dormiu, falou talak 3 vezes e acordou solteiro, porque a esposa ouviu a palavra 3 vezes, falou para a família dela e aí a família obrigou a se separar dele. É a tradição, meu amigo. Número 8. Convidar pessoas para um jantar. Em 2008, uma mulher durante a noite levantou-se de sua cama, dirigiu-se ao computador e enviou 3 convites por e-mail completamente sonâmbula. Ela não percebeu o que tinha feito até que no dia seguinte ela recebeu a ligação de uma pessoa aceitando o convite. Cada e-mail estava com uma mistura aleatória de letra minúscula com maiúscula, sabe? Escreve tudo meio zica. Um dos convites dizia: venha amanhã e classifique esse buraco do inferno para fora. Jantar e bebidas às 4 da tarde. Traga vinho e caviar. Eu não sei aqui se o bizarro é a sonâmbula ter mandado os convites pra pessoa ou alguém ter aceitado um convite bizarro desses. Porque o convite não faz sentido nenhum, mas também se você pensar bem, às vezes é uma pessoa que tipo, ela não é convidada pra nada. Porque muitas vezes na vida você não é convidado pra nada, aí quando você recebe o convite, você liga aceitando o convite e a pessoa fala: eu tava sonâmbula, não convidei pra nada não. Número 7. Subir em um guindaste de 13 andares. Uma noite a polícia de Londres recebeu uma ligação sobre uma possível tentativa de suicídio. Aparentemente uma jovem estava no alto de um guindaste de uma construção a aproximadamente 40 metros de altura. Um bombeiro chegou no local e subiu no guindaste para tentar acalmar a vítima. Chegando lá, olha que maravilha, a pessoa estava dormindo. A menina de 15 anos tinha um sonambulismo tão forte, um sono tão profundo, que ela subiu um guindaste de 40 metros. Vocês estão entendendo que são 40 metros de altura, subindo, dormindo? Sabe quando você tá sonhando que tá caindo e de repente você acorda assim na hora do impacto do tombo? Pois é, pra não acontecer isso, realmente, o bombeiro não quis acordar a menina. O que ele fez? Procurou no meio das coisas dela o celular, achou o celular dela, achou o telefone da família, ligou pra família e pediu pra que os pais dela ligassem de volta pro celular tocar pra acordar a menina. 2h30 depois, o caso estava resolvido e um guindaste levou a menina até o chão. Número 6. Fazer sexo com estranhos. Na Austrália, uma mulher tinha um hábito peculiar de levantar durante a noite, sair por aí e fazer sexo com estranhos. Ela era casada. O marido, depois de meses acordando e percebendo pela sua casa vários... Uma vez ele encontrou sua mulher dormindo de conchinha com um desconhecido. Enfim, ele convenceu a esposa sonâmbula a procurar uma ajuda médica. A história é tão esquisita que a princípio nem os médicos estavam acreditando nessa história. Eu não estava acreditando nessa história. Sonâmbula. Mas depois de alguns testes e alguns exames, ficou provado realmente que ela fazia tudo isso sem noção nenhuma do que estava fazendo. Ela realmente estava dormindo. Era uma ação involuntária. Ela tinha chamado sonambulismo sexual. O que acontece na verdade é que ela tinha um probleminha de sono, que era o quê? Enquanto ela dormia, tem um momento do seu sono que a sua mente deveria impedir
medir os seus movimentos, por mais que você sonhe com coisas agitadas, né? Era pra acontecer do corpo não se movimentar, mas o corpo se movimentava e ela acabava procurando estranhos pra fazer sexo. Agora, o porquê dela transar só com estranhos enquanto dormia, isso não foi explicado. Porque ela podia fazer com o marido dela, que já tava ali do lado, mas não, tinha que ser os estranhos. Número 5, dirigir bêbado e agredir policiais. Olha que treta louca. Em 2003, em Denver, uma enfermeira tomou um remédio para dormir e foi deitar-se. E enquanto dormia, ela se levantou, tomou metade de uma garrafa de vinho, entrou no carro vestindo apenas uma camisola e saiu por aí. Mas a enfermeira bateu o carro, ou melhor, ela destruiu o carro batendo. Detalhe que ela não se machucou, o carro bateu e ela saiu andando e resolveu mijar ali mesmo, no meio do cruzamento. 2 policiais chegaram no local e notaram que alguma coisa estranha estava acontecendo. Eles viram o carro batido, viram a mulher mijando no meio da rua e decidiram prendê-la. Quando eles chegaram perto dela, ela então os agrediu. Saiu dormindo, dirigindo o carro dormindo, bêbada, e bateu em policiais. Mais tarde, quando foi julgado, os promotores do caso realmente acataram aí a denúncia só de direção perigosa, deixando pra lá esse negócio da agressão aos policiais porque ela tava dormindo. Quer dizer, na verdade, nunca ficou provado se ela tava realmente dormindo o tempo todo ou se ela já tava meio que dirigindo, viu que bateu o carro, acordou ali mesmo e já deu uma de louca, falando, eu tô dormindo. Número 4, comer. Quando Anna Ryan ganhou inexplicavelmente 30 quilos, ela decidiu procurar uma ajuda médica. Depois do médico descartar algumas possibilidades dela engordar tanto, tirou inclusive a possibilidade dela comer tanto bacon, ele resolveu fazer um estudo do sono com a paciente. A mulher ficou então surpresa ao descobrir que ela comia enquanto dormia. E não era só um lanchinho no meio da noite, não. Ela comia tudo que estava pela frente. Tudo isso sem acordar. Engordava sem saber o porquê. Será que ela não percebia que no outro dia tinha acabado a comida? Essa condição, aliás, ela é mais comum entre mulheres do que em homens. Não se sabe por quê. Mas, felizmente, para os que comem dormindo, existe já um medicamento para tratar esse tipo de sonambulismo. Tá aí uma boa explicação para quando sua mãe acorda no dia seguinte e vê que você comeu tudo que tinha de madrugada. Você pode falar que é sonambulo. Tem os lanchinhos da madrugada que a gente não faz o lanchinho. A gente leva a compra do mês pra onde a gente tá e come tudo. Número 3, jogar-se de uma janela. Em 2007, um alemão adolescente se jogou da janela do quarto andar. Ele se jogou da janela do quarto andar. É do quinto, né? Alguns vizinhos correram pro local para saber o que tinha acontecido e notaram que o garoto de 17 anos estava dormindo e não desmaiado por causa da queda. Detalhe, dormindo com o braço e com a perna quebrados. Já no hospital, o adolescente falou que dormia e de repente ele acordou do lado de fora de casa com o braço e com a perna quebrada. Ele não se lembra de nenhum momento de ter pulado a janela. Ele estava dormindo. E isso não aconteceu só com ele. Tem um comediante americano que enquanto dormia sonhou que tinha um míssil guiado perseguindo ele, o que fez com que ele pulasse da janela do quarto do hotel. Detalhe que ele caiu, não se machucou, se levantou coberto de vidro e continuou correndo pela rua. Já no hospital, depois de tomar 30 pontos por causa dos cortes dos cacos de vidro, ele levou a história com bom humor e ainda acabou criando um programa de televisão chamado Sonambule Comigo. Número 2, gravar um disco. McGregor queria ser um compositor, mas sua maior contribuição para a música foi criar uma canção cantada pela Barbra Streisand. De qualquer forma, ele acabou conseguindo gravar um CD. Como ele tinha o hábito de falar durante a noite, seu companheiro de quarto acabou gravando as coisas que ele falava enquanto dormia. Tudo isso pra quê? Pra eles ouvirem depois e rirem junto. Frases essas que viraram um CD com áudios bizarros. Era ali por volta dos anos 60 e era normal você gravar CDs experimentais com coisas bizarras. Eles chegaram a disponibilizar esse CD no MySpace. O cara chama Dion McGregor, mas se você for procurar, cuidado, não vai ouvir isso alto. Porque nesses áudios ele detalha coisas como enfiar frutas na bunda e balançar peitos como Tarzan, por mais que eu não sei o que queira dizer isso. Número 1, matar pessoas. Kennedy Parks cometeu um assassinato brutal e depois alegou que fez isso enquanto dormia. Eu não acreditaria nessa história. Fica pior ainda quando você descobre que ele teve que ir até o seu carro, dirigir durante 20 quilômetros, entrar na casa da pessoa e matá-la. Fica mais inacreditável, né? Mas foi uma defesa boa o suficiente para que especialistas o apoiassem. Ele não foi só absolvido, como continua levando uma vida normal. Não foi a primeira vez que o criminoso alegou que estava dormindo enquanto cometia um crime. Na verdade, isso é uma tradição dos criminosos que remonta a mais de 150 anos. Em 1870, um homem pegou uma arma, começou a gritar com ela na mão, disparou contra um funcionário do hotel que estava, matando-o, e não foi condenado porque alegou sonambulismo. Em 1846, um outro homem matou uma prostituta quase decapitando-a, colocou fogo no bordel e alegou que fez tudo isso dormindo. Aí você pensa, mas esses caras estão mentindo, velho, não é possível que eles fizeram tudo isso dormindo. Mas, ao mesmo tempo, você tem histórias como da menina que subiu no guindaste, dos caras que se jogaram da
da janela da mulher que dirigiu o carro bêbada. Aí você fica pensando, mas se esses casos são verdade, nesse caso também pode ser. Pode ser que ele esteja usando isso pra não ser preso, mas pode ser que seja verdade. Aí fica o sim ou não, aí ó, fica no ar. Mas enfim, eu ter te dado a ideia de que você pode fazer coisas absurdas enquanto dorme e depois se arrepender quando acorda. E quem sabe ficar pensando nisso e ficar com medo de dormir hoje à noite. E quem sabe acordar pulando da janela ou do alto de um prédio ou matando alguém. Não é engraçado, mas quem manda a vida ser uma comédia?